Graças te damos, Senhor Deus, pela tua grande bondade, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado das nossas vidas. Clamamos, pedimos, suplicamos o perdão de nossos pecados. A tua presença seja entre nós, venha nos alcançar com teu Santo Espírito, venha nos fortalecer nos momentos de dificuldades e fraquezas, venha suprir as nossas necessidades espirituais, emocionais, físicas e materiais. Obrigado por esta oportunidade, obrigado por esse grupo de alunos, obrigado por esta aula. Entregamos aos teus cuidados. Pedimos que teu Espírito em tudo nos encaminhe, nos dirija, nos fortaleça. Espírito Santo vai à nossa frente e nos dá vitória. Sabemos que a vida cristã, ela é marcada por muitos desafios, mas também temos a grande esperança e a grande segurança na tua palavra de vitória. Muito obrigado. Perdoa-nos os nossos pecados e que a tua presença seja viva, real, poderosa em nosso meio. Muito obrigado. Oramos agradecidos no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, meus estimados irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui com mais uma aula da nossa matéria de didática geral. Lembrando que fomos obrigados a fazer algumas mudanças no transcorrer desta matéria. Hoje será então a penúltima aula, anotem aí, a penúltima. A última aula vai acontecer na próxima semana, exatamente no dia 3 de março. Dia 10, anote aí, por favor, eu vou fazer uma postagem relembrando a vocês. Dia 10, tentei, driblei de todas as maneiras, mas não houve possibilidades. Não vou entrar aqui em detalhes, só peço orações aos irmãos. Eu estive nos últimos dias com os meus médicos, né? Como os irmãos sabem, eu estou com alguns problemas de saúde, além da diabetes. Estou com um problema no meu olho direito e outros que foram, infelizmente, surgindo. E passei a ter um pequeno problema, né? Estou com um coágulo numa região do meu corpo, não vou entrar em detalhes, surgiu um coágulo bastante dolorido e incômodo. E eu terei que fazer um procedimento de 3 a 4 horas, exatamente na segunda-feira, dia 10, às 8 da manhã. Já está marcado, né? Já foi marcado na última sexta-feira. Então, eu terei que fazer um procedimento que vai durar de 3 a 4 horas para a extração desse coágulo em uma parte do meu corpo que está bastante dolorido e possivelmente não terei condições, né, devido ao procedimento que vai exigir de 2 a 3 dias de repouso. Então, eu vou ficar de 2 a 3 dias fora do ar. Então, a aula do dia 10 fica cancelada sem nenhum prejuízo para vocês, porque na seguinte segunda, no dia 17, recomeça de novo com vocês, porém com o irmão evangelista Kleber. Compreendido, irmãos? Está anotando aí? Então, hoje é a penúltima aula de didática, a última é a próxima segunda, dia 3. Dia 10 eu tenho um procedimento cirúrgico para extrair um pequeno coágulo que surgiu no meio do caminho, no meio dessas turbulências, né? Tá bem dolorido numa parte, não vou mencionar por uma questão de ética do meu corpo. Tá bastante dolorido mesmo, está me deixando muito incomodado até para eu trabalhar, fazer as minhas coisas. Então, eles vão extrair esse coágulo. Só que ele está numa região um pouquinho delicada no meu corpo e vai tomar de 3 a 4 horas para extraírem esse coágulo e aí eu vou ficar impossibilitado de no dia 10 dar aula, porque eu terei que ter um repouso de 2 a 3 dias. Na melhor das hipóteses, eu ficaria só fora do ar 2 dias. Talvez a segunda e a terça, e aí na quarta em diante eu já voltaria a trabalhar. Na pior, 3 dias. Tá? Conto com as vossas orações. Vai ser algo assim pequeno, mas que vai me deixar um pouquinho, entendeu, fora do ar, devido ao tipo do procedimento que vai ser feito. Repito, não quero entrar em detalhes, mas eu conto com as vossas orações, né?
São coisinhas que Deus assim nos permite. E aí no dia 17, voltamos normalíssimo, né, com o irmão Kleber, com a nova matéria. Já vou estar essa semana trabalhando em providenciar já o envio das apostilas para não haver problema, já que na semana do dia 10 eu vou estar talvez um pouco atrapalhado por causa do meu procedimento. Mas ó, tudo vai dar certo, vou deixar tudo em ordem, de maneira que vocês já tenham as apostilas chegando aí, estourando pelo dia 14, dia 16, para que no dia 17 todos já tenham em mãos. Todos entenderam? Todos entenderam? Sem nenhum problema? Perfeito? Maravilha. Contando também com as vossas orações. Muito bem. Nós vamos hoje passarmos para a página 13. Página 13. Lembrando, eu já quero dar a data para vocês. Se vocês já observaram, né? Não teremos prova de didática. Vai ser um trabalho e o trabalho já está aqui, ó, dentro da apostila. Vamos lá? Pegue a apostila e vai lá na página 33. Por favor, pegue a sua apostila, vá lá na página de número 33. Página 33. Vocês vão então. Esse vai ser o trabalho de didática geral, ok? Páginas 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, até. É um pouquinho extenso, são 59 questões. Eu vou dar a vocês, bom, como eu já vou dar a data, então quem quiser já começar a trabalhar em cima, já vai ter. Como a nossa última aula vai ocorrer na próxima segunda, então 4. Deixa eu ver aqui direitinho. 4. Certo. Vocês terão que entregar esse trabalho como no máximo 7 de abril. Repito, para que não haja nenhum mal entendido. 7 de abril. Quem quiser entregar antes ou puder entregar antes o questionário respondido, perfeito. Mas a data máxima de entrega passou deste dia. Se você mandar, você pode ter certeza, não será considerado, porque nós estamos dando já com a antecedência. Então, repito, a entrega do questionário de 59 questões, 7 de abril. Não temos mais prorrogação. 7 de abril. Só quero as respostas. Não há necessidade, a menos que você queira fotografar a página, pode fazer isso também, e assinalar, porque é só assinalar, tá? Você fotografa, você faz no próprio papel, assinala, fotografa e manda. Aí tá de boa. Se você não quiser fotografar, aí você tem que escrever somente as respostas. Todos entenderam, meus irmãos? Todos entenderam? Isso. Minha opinião e sugestão: faça na própria apostila. Como é assinalar ou dar poucas respostas, depois tudo arrumadinho, procure não fazer rasuras, fotografa e me manda no privado do WhatsApp. A questão 60 não vai ser cobrada. Não, somente a 59. Eu sei porque eu estou pedindo isso. Houve um problema com a questão 60. Pastor, eu Houve um já problema na entreguei o questão. meu. Eu já Eu já entreguei o meu no dia percebi. 27 Já de percebi. janeiro. Obrigado. Já percebi. Então, a irmã Maria Bandeirinha já está. Vai dormir 3 vezes melhor. Quero acreditar, porque já está desocupada deste encargo. A questão 60 surgiu um problema, não vou entrar aqui em detalhes, então, para que não haja prejuízo para a maioria, então ela está desconsiderada. Então, ela vai só até 59. Perfeito? Se há alguma dúvida, é só me chamar, falar comigo, me chamar pelo áudio, certo? Então, a questão 60
A questão 60 não está considerada. Perfeito? Anotaram aí a data de entrega? 7 de abril. 7 de abril. Repito uma vez mais para quem está entrando agora, como o irmão José Carlos e o evangelista Wellington. O trabalho de didática geral está lá no fundo. São todos os exercícios. São 59 que tem 60. Mas vamos considerar só 59 porque houve um problema na digitação da pergunta 60. Então ela está desconsiderada. Então você vai responder só da pergunta 1 a 59. A data máxima de entrega, 7 de abril. Se puder e quiser entregar antes, faça. Pode entregar. E a minha sugestão, faça tudo na Vamos apostila, ver, né, o que faça. que dá aí, né? Tá vendo a conversa paralela. Se eu vou ter que fechar o áudio porque tá vazando o som aqui do outro lado. E não fica bom. Eu vou ter que fechar aqui o áudio, porque tá vendo conversa paralela. Ok, fui obrigado a fechar o áudio porque tá vendo conversa paralela, então fica difícil. A gente tá falando e alguém lá no fundo também tá falando, desculpe, né? Porque aí fica uma coisa fora de lugar. Mas repito uma vez mais, né? Para quem está chegando agora e está perdido. A matéria de didática vai ser na base dos exercícios que estão lá no fundo, na página 33 até o final. São 59 questões. Minha sugestão, faça tudo na apostila, responda tudo lá na apostila, porque é tudo para assinar lá, e depois fotografa e me manda por partes, ok? No meu WhatsApp privado. Perfeito? Eu acredito que vai ficar bem mais fácil. A data de entrega máxima, 7 de abril. Se passar de 7 de abril, pode acreditar. Você manda, mas eu não vou considerar, porque nós estamos dando já um bom tempo e não faz sentido, além do tempo que já estamos dando, certo? Você passar da data e ainda tentar entregar, porque nenhuma escola trabalha desse jeito. Então, quero que os irmãos entendam que nenhuma escola se ajusta ao estilo do aluno, mas o aluno que tem que se ajustar ao estilo da escola. Tudo bem compreendido? Tudo maravilha? Isto. Para os irmãos que chegaram agora, não estavam aqui, então quero repetir uma informação. Hoje, a penúltima aula de didática, a última, vai ser na próxima segunda, dia 3. Dia 10, que é uma segunda-feira, pela manhã, às 8 horas, eu vou estar fazendo um procedimento cirúrgico. Eu vou ter que extrair um coágulo que me surgiu no meu corpo, está me criando bastante dor, é muito incômodo. E é um procedimento que vai durar de 3 a 4 horas, mas eu vou ficar sob repouso de 2 a 3 dias. Então não terei condições de dar aula no dia 10, mesmo que eu quisesse, nem aqui e nem no médio. Então no dia 10 para você está sem aula. Vai voltar normalmente o bacharel no dia 17 com o evangelista Kleber, né? Porque para dar tempo ele terminar a matéria dele lá no médio. Perfeito? Vamos começar, porque eu já dei os avisos, né? Qualquer dúvida, só você rebobinar o vídeo, porque esses avisos já foram dados no início da aula. Vamos então na nossa. Vamos dar aqui uma avançadinha. Vamos na página de número 13. Relação professor-aluno. Relação professor-aluno. Eu vou entrar nesta temática hoje e perto de terminar a aula, nós vamos fazer hoje a aula um pouquinho mais curta, 15 minutinhos mais curta. Eu quero trabalhar um pouquinho com o trabalho opcional, né? Que eu deixei aí para os irmãos, né? Era opção, não era obrigação, sobre as bem-aventuranças. Eu quero fazer um rápido comentário sobre as bem-aventuranças, né? Alguns irmãos já me enviaram, eu agradeço os que quiseram enviar, porque não era obrigatoriedade. Tenha por certo que eu vou considerar, né? Eu vou considerar carinhosamente, estarei fazendo a leitura e estarei sendo justo na pontuação final da melhor maneira possível. Mas vamos lá na relação professor-aluno. Como mencionado anteriormente, a aprendizagem é um processo contínuo e bilateral. Aprende-se sempre e isso não é uma propriedade exclusiva do aluno. O professor também
aprende, algo que deve ser levado em consideração, ok? Nesta relação professor-aluno. Dentro da didática geral, o professor, sem dúvida nenhuma, ele aprende por dois fatores. Ele não nunca foi, é ou será o dono da verdade. Segundo, por mais habilidoso que qualquer professor seja, conhecedor de técnicas, conhecedor de métodos, ele ainda é um dependente de aprender. Sempre seremos e somos dependentes de aprender. Por isso, o professor, acredite você ou não, sempre aprende e muito. O significado de ensinar, continua aqui na nossa apostila, nos leva a outros termos, como fazer saber, instruir, comunicar conhecimentos, mostrar, orientar, guiar, dirigir, desenvolver habilidades que apontam para o professor enquanto agente principal e responsável pelo ensino. Nesse sentido, o ensino centraliza-se no professor. Neste sentido, guarde bem isso aqui, em suas qualidades e habilidades. Porque o professor, né, que é um educador, porque nem todo professor é um educador, deixo isso bem claro. Professor é transmissor de informação. Educador, ele faz mais do que isto. O educador não apenas transmite informação, ele estimula a aprendizagem e trabalha na alteração de formações, que é um trabalho difícil, um trabalho desafiante, um trabalho árduo. Ensinar como professor é fácil e qualquer um faz. Agora, educar é outro assunto. Educar é outro tema. Educar é altissimamente desafiante. Volto a falar o que eu já falei lá atrás. A nossa nação brasileira, lamentavelmente, ela foi alvo de um terrível processo de deseducação promovido pelos governos da nossa República. Somente pela história, só você investigar, dois presidentes brasileiros investiram pesado na educação secular. Foram dois, e na sequência, Getúlio Dornelles Vargas e Eurico Gaspar Dutra. Só você pesquisar que você vai descobrir que os melhores momentos ou implementos da educação no nosso Brasil aconteceram sob o governo desses dois presidentes, tanto em expansão de escolas, em estabelecimento de métodos educacionais, o que você imaginar de um tremendo desenvolvimento na área da educação pública aconteceu nos governos do presidente Getúlio Vargas e Eurico Gaspar Dutra. O restante dos governos da República Federativa do Brasil até a presente data tem sido péssimo o investimento dos governos sobre a educação. Por isso, infelizmente, o Brasil é uma nação que vive um processo alto de deseducação. Só vou dar uma rápida estatística, somente. Aí você pode pesquisar. Bolívia e Equador. Dê uma olhada nisso. Você pode ficar de boca aberta. Bolívia e Equador. Bolívia é um país um terço menor em relação ao Brasil. E o Equador é do tamanho do estado do Paraná. Acredite você ou não, eles estão ainda na frente. Na frente. No que diz educação pública. Bolívia e Equador. Irmão José Carlos me lembra aqui agora, é um detalhezinho que eu ia falar um pouco mais à frente. Hoje, a nível de educação pública, entre aspas, porque o governo não investe no geral, mas investe no colégio militar. Então, os colégios militares espalhados no Brasil são ainda
os que detêm o melhor nível educacional, a nível público, assim dizendo, entende? Mas isso não se aplica ao povão, porque não são todos que têm acesso aos colégios militares. Concorda comigo? Exige-se muito para se estudar no colégio militar, mas o governo só faz um investimento muito, vamos dizer assim, medíocre sobre os colégios militares. Mesmo fazendo um investimento medíocre, é um pouquinho melhor comparado ao Viés político também, né, restante. pastor? Repita, por favor. E também o viés político que a pessoa assume para si. Às vezes aquilo que o colégio militar defende, ele não defende politicamente. Tem esse outro Os fator, valores. tem esse outro que leva os colégios militares terem um pouquinho melhor de nível educacional em comparação à rede pública. Mas, lamentavelmente, repito, o Brasil ainda é uma nação que muitíssimo sofre com a educação pública. O Brasil, para alguém que quer ter uma boa educação, tem que recorrer à educação privada. Mas a educação privada é só você pesquisar. Só 9% da população brasileira tem acesso à educação privada. Por causa de quê? Dos altos custos, altíssimos custos. Diferente daqui dos Estados Unidos e da Europa. Tanto aqui como na Europa, não é tão complicado ter acesso à educação privada. São caros? São. Mas aqui o acesso é um pouco melhor em comparado ao Brasil. Aqui, 58% da população dos Estados Unidos tem acesso à educação privada. No Brasil, apenas 9%. Veja a diferença. De 9 para 58 é uma diferença arrepiante. Mas vamos lá. No terceiro parágrafo. Contudo, a aprendizagem deve ser significativa para o aluno, envolvendo-o como pessoa. Trata-se de um processo que deve levar o aluno a relacionar o que está aprendendo com conhecimentos e experiências que já possui, e assim interagir e transferir o que aprendeu em situações concretas na sociedade que vive. Então, o sistema professor-aluno funciona dentro de um processo. Esse processo não acontece do dia para a noite. Ele é um processo demorado, lento, pode levar até uma geração para que ele seja consolidado. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar no slide isso de uma maneira bastante prática e você vai entender melhor. A aprendizagem precisa ser acompanhada de um feedback, quer dizer, de um retorno imediato, ou seja, de um retorno que forneça dados ao aluno e ao professor para corrigir e levar adiante o processo. Segundo Heiditz, que é um pedagogo, no ano de 2007, ele diz que o processo de ensino-aprendizagem é uma atividade conjunta de professores e alunos, organizado sob a direção do professor, com a finalidade de promover as condições e meios pelos quais os alunos assimilam ativamente conhecimentos, habilidades, atitudes e convicções. Os alunos das escolas de educação básica, regra geral, encontram-se numa faixa etária na qual assimilam conhecimentos e desenvolvem hábitos e atitudes, olha que interessante, de convívio social, justamente por meio do convívio. Virando a página. É durante esse convívio que o domínio afetivo se une à esfera cognitiva, ou seja, da área do conhecimento, e surge o aluno integral, como ele realmente é, agindo não somente com a razão, mas também com os sentimentos. Não se pode esquecer a função educativa da interação humana, pois é convivendo com seus semelhantes que o ser humano é educado e se educa. Essa interatividade envolve necessariamente na escola a relação entre o professor e aluno. Nela, o professor tem basicamente duas funções, de acordo com Heidegger. Função incentivadora, aproveitando a curiosidade natural do aluno para despertar seu interesse e mobilizar seus esquemas cognitivos. O cognitivo está ligado com a capacidade de aprendizagem. Né? Função orientadora, orientando os esforços do aluno para aprender
ajudando a construir seu conhecimento. Na aprendizagem, o professor é, portanto, acima de tudo, um estimulador, orientador e facilitador. Seu papel será o de ajudar o aluno a aprender, criar as condições para que o aluno adquira informações e, acima de tudo, questione, não seja somente um receptor, mas seja capaz de discernir, questionar, pensar a sociedade e o mundo no qual ele está inserido. Essa é a função principal da didática: levar o aluno a aprender, e na medida que ele aprende, ele vai ter a capacidade de discernir, de questionar, de confrontar. Vocês com certeza se lembram isso com muita propriedade. No curso básico em teologia, tudo naturalmente era muito básico, ou seja, muito mastigado. Perguntas de múltipla escolha, coluna A com coluna B, tudo muito básico, muito elementar. Aí, na medida que o nível vai subindo, é normal que o nível de aprendizagem também suba. E hoje estamos aonde? No bacharel em teologia. No bacharel em teologia, como qualquer curso do ângulo bacharel, exatamente se vai exigir do aluno o nível do curso bacharel, que é levar o aluno a discernir, questionar, pensar. Por isso que trabalhamos também não apenas com perguntas de múltipla escolha, mas com perguntas que vão levar o aluno a ler, pesquisar, interpretar. Irmão José Carlos já jogou aqui já o que já íamos falar. E o grande problema que eu percebo ultimamente em qualquer tipo de aluno, seja secular, seja bíblico, de teologia, é o grave problema de interpretação. Vamos raciocinar juntos? Por que a maioria, por que a grande maioria dos cristãos hoje tem uma grande dificuldade de interpretar a Bíblia? Vamos lá. Tem três razões básicas. Vamos lá se alguns de vocês têm em mente quais seriam as três razões básicas que dificultam a interpretação correta deste livro. Vamos lá, eu quero ouvir dois ou três de vocês. Existem várias razões, mas temos três fundamentais. Aí vocês vão entender qual é a Acho que a função da... leitura, pastor, que se não ler corretamente, que a gente precisa ler corretamente, respeitando ponto, vírgula, interrogação, porque às vezes você vê até uma pessoa ler a Bíblia, um texto, ele lê tão rápido, ele não respeita ponto, ele não respeita vírgula, ele não respeita interrogação, quer dizer, quando não se faz uma boa leitura, né, você vai ter problema para entender o texto. Primeiro que eu Anote acho. aí, primeira razão, leitura. Pastor, Ainda não em tem a ver. fi... Ah, Sim, desculpa sim, interromper. Não tem a ver com aquilo que o pastor nos ensinou, que é o ouvir, o ler e o estudar? 100%. Se eu não leio, ó, se eu não Meditar. leio, se eu não leio, vamos então voltar a mãozinha. Qual é a razão que me leva a não ser um bom leitor? Ouço pouco. Ouço pouco. Como é importante, irmãos, ouvir. Eu, como ministro do Evangelho já há 36 anos e docente da área de teologia há 51, além de ler, a minha maior necessidade para eu estar aprendendo mais e mais e mais, sabe qual é? Ouvir. E eu tenho um problema com a minha memória auditiva. Nós temos várias memórias, né? A auditiva, a motriz, a memória visual. As minhas duas melhores memórias é a visual e a motriz, ou seja, eu aprendo mais pelo que eu leio e pelo que eu escrevo. A minha memória auditiva ela é deficiente. Por ela ser deficiente, eu trabalho. Você pode não acreditar. Até posso um dia fazer um vídeo, você vai ver. Um vídeo de 3 minutos. Eu trabalho o dia inteiro
ou com uma Bíblia eletrônica falando no meu ouvido, aqui, eu tenho aqui várias buzinas alto-falantes, eu estou trabalhando e estou com um texto da Bíblia, babá, Êxodo capítulo 20, versículo 1, 2, chamada Bíblia Falada. Ou eu estou com a Bíblia Falada rodando o dia inteiro, ou estou com uma fita ou um CD de estudo bíblico, porque é a maneira que eu tenho para memorizar. Ou seja, eu preciso desenvolver a minha memória. Isso não é de hoje. Desde que eu era criança, eu sempre demonstrei dificuldade com a memória auditiva. E depois que eu ouço, me estimula o quê? A melhor a leitura. Então, eu tenho facilidade hoje de leitura por qual razão? Porque eu estou treinando já há muito tempo a minha audição. Porque eu tenho até hoje, eu repito, deficiência. Você pode não acreditar na minha memória auditiva. É uma deficiência incrível. E eu Tanto que eu já tenho sou que o bater. contrário, pastor. Eu já sou o contrário. Olha Eu, só, somos invertidos. completamente contrário. Eu leio. Eu não tenho muita paciência para ouvir. Eu ouço. Mas eu não aprendo muita coisa ouvindo, não. Eu leio. Eu leio quando eu estou, principalmente a Bíblia, né? Não qualquer coisa, mas quando eu leio, eu já ouço, é o contrário, entendeu? Ali eu já interpreto, já estou ouvindo, entendeu? Porque eu vi. É porque a senhora está acima da média. Vamos ser verdadeiros, irmã Lúcia Miklos, o seu QI, não menosprezando a nenhum dos queridos irmãos, e isso me inclui a mim, o QI da nossa irmã Lúcia está Ai, acima. wish. O, Wish. o seu está acima do meu, bem mais, com todo respeito. É Porque ruim. a Quem dera ordem pela eu. pedagogia. Não, 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 não. A Quem senhora está dera se eu. subestimando. O seu QI está um pouquinho acima. Não vou dizer quantos pontos. Eu já mais ou menos tenho uma ideia, É tá? ruim. Porque a pessoa que tem a facilidade de automaticamente ler e reter é muito boa. Isso. É Meu excelente. negócio, eu tenho tanto problema. Por exemplo, se eu estou lendo a Bíblia, eu já estou lá, já estou pensando na história, já estou analisando no contexto da história da época. E é? Você está entendendo como é que é? Já eu, se eu ouvir, eu perco a paciência, escuto só um pouquinho, não tenho muita paciência para ouvir. Para mim, ouvir tem que ser uma pessoa boa, que me interessa eu ouvir, Eu entendeu? geralmente, quando eu ouço, por exemplo, um estudo bíblico, só para os irmãos terem uma ideia, amo ouvir Hernande Ah, eu Dias amo, Lopes. amo, eu amo, Amo, porque eu amo. ele ensina, ele explica assim, tintim por tintim. Ele é Amo. calmo, ele é objetivo, ele é profundo, ele é específico. Eu tenho várias fitas, eu tenho vários MP3. Eu baixo muito, né, no Apple Store os MP3 dele. E tem dias na semana que eu passo de 7 da manhã às 7 da noite ouvindo ele. Só paro na hora de almoçar. É uma forma de eu estimular a minha audição para facilitar a minha leitura. Aí, na medida que eu começo a ler, aí eu vou o quê? Eu vou estudar. Aí, depois que eu estudar, o que é que eu faço? Ouvir, ler, depois o quê? Ouvir, ler, estudar, Estudar, memorizar e meditar. meditar. Não, Aí, Isso. meditar e Depois de memorizar. estudar, aí eu posso memorizar. Uhum. pastor, E já. depois que eu memorizo, eu medito. Ô, pastor, aí tá vendo como é que é de pessoa para pessoa? Eu já sou completamente diferente. Eu leio, eu ouço. Aí, ou talvez eu ouço. Vou repetir de novo. O seu QI está um pouquinho acima. Quando ele está um pouquinho acima, se trabalha na ordem invertida. Então, aplauda Jesus e agradeça a Glória ele, a Deus. porque aprove a ele da senhora um QI um pouquinho mais elevado. Que nenhum dos Não, na irmãos se sintam leitura, mal com no isso. entendimento, sim. Porque eu estou lendo, já estou entendendo. Aí, quer dizer, para mim, ouvir primeiro não funciona. Eu tenho que ler. Porque, somente a Bíblia, eu leio, eu escuto a voz de Deus, ok? Através da leitura, ok? Depois que eu escuto a voz de Deus através da leitura, eu medito. Depois que eu medito, eu tenho um incentivo de estudar, que é para mim, tá, pastor? Funciona dessa forma, para mim. Né? Eu Cada um, bato cada um. continência para a senhora, irmã. Irmã Lúcia, aqui para a senhora. É ruim, Aqui quem para dera eu, quem Tá, galera? dera. Pastor Lomi também está comigo. Eu bato continência para a irmã Lúcia, porque a senhora está um pouquinho acima.
Mas o normal é a mãozinha, porque é um processo que os judeus aprendem lá baseado em Deuteronômio capítulo 6. Interessantíssimo. Mas fique tranquila, a senhora está melhor do que encaminhada, mais do que qualquer um de Tá nós. bom, Entende? Então, eu já estou sabendo, se eu ficar complicado às segundas-feiras de dar aula, já sei quem dos alunos aqui Oi. poderia me cobrir. A senhora. A senhora, graças a Deus, eu vejo que, não estou dizendo que os demais não sejam dedicados, mas a senhora, por ter essa inversão técnica, Inversão. Talvez, é talvez porque uma. tem problema, pastor. Talvez tem Não, a problema. senhora não, não. Quem tem problema somos nós, a senhora tem a Tem solução. talvez é porque tem problema, porque realmente Não, só não, não, assim não. que funciona comigo. Eu leio, eu escuto, Mas depois que eu é escuto. uma peculiaridade da sua Sim, pessoa. Isso é sim, uma coisa sim, da sua pessoa. sim. O Depois que que é eu escuto, peculiar não segue. O que é sim, peculiar de alguém não segue os sim. padrões de normalidade. Mas não se Mas preocupe. talvez é porque é A, normal, pastor. a senhora não é Normal, anormal. A talvez é senhora é normal. peculiar. Isso chama-se. A psicologia chama isso de peculiaridade. Não é anormalidade. Por favor, não, nunca pense que a senhora é anormal. A senhora é peculiar. É próprio da sua pessoa. Mas vamos lá. Na aprendizagem, o professor é, portanto, acima de tudo, um estimulador, orientador e facilitador. Seu papel será o de ajudar o aluno, criar as condições para que o aluno, como já falei, adquira informações e, acima de tudo, questione, não somente seja um receptor, mas seja capaz de discernir, questionar, pensar aí a sociedade ou no mundo no qual ele está inserido. Futuramente, olha essa aqui. Caberá a você, como professor, ajudar seu aluno a transformar em curiosidade, em esforço cognitivo e a passar de um conhecimento confuso a um saber organizado. Em outras palavras, caberá a você ser muito mais do que um professor, ser um educador. Aí que eu quero chegar, irmãos. A didática, ela trabalha dentro de um bojo, dentro de um conjunto tão bem organizado, tão bem elaborado, que ela vai abrir para duas frentes. Para quem é vocacionado a ser unicamente professor, e para quem é vocacionado para ser um pouco além de um professor, que é ser um educador. Está provado. Existem milhões de professores, mas algumas centenas de educadores espalhados na face da Terra. É um fato mais do que comprovado. No Brasil, foi feita uma estatística depois da pandemia, registraram-se isso no sistema educativo público. No Brasil, pelo sistema educativo público, foram registrados em torno de 14 a 15 milhões de professores. Professores no sistema público do Brasil. Aí entra o ensino ah, médio, o ensino superior, o ensino básico, etc. Educadores, quantos? Menos de 2.500 em todo o território brasileiro. Ao passo que o Reino Unido da Grã-Bretanha, um paizinho pequeno, do tamanho do estado de São Paulo, se você faz as comparações por quilômetros quadrados, tem 7,5 milhões de professores e 1.870.000 educadores. Ou seja, tem uma proporção respeitosa entre professores e educadores. Tem, claro, mais professores, mas ter mais de 1,5 milhão de educadores, isso é muito significativo. Aí você vai dizer, mas é um país de primeiro mundo. Concordo. E os países de primeiro mundo sempre valorizam não apenas o professor, senão também o educador, porque o educador é que vai dar a formação, a cultura de um país. Está notando? Os educadores é que vão formar a cultura do seu país.
E a cultura brasileira é uma cultura muito misturada, muito miscigenada, né? Aí tem uma história muito longa, hein, porque entram as raças que influenciaram as culturas do Brasil, o negro, o europeu, o indígena, ah, o escravo, e aí vai. Então, a cultura brasileira ela é muito misturada, fora o fator da falta de investimento dos governos na educação. Falo isso com profundíssima tristeza. O Brasil tem um potencial maravilhoso de ter podido ser um país mais dotado de educadores no planeta. Porém, é o contrário, é o menos dotado de educadores. Como educador, aqui diz na continuação do nosso parágrafo, caberá a você não apenas transmitir conhecimento, mas também facilitar a vinculação de ideias, valores e princípios de vida, contribuindo para a formação cidadã do futuro aluno. Vamos trazer agora para a vida espiritual. Qual a contribuição que os educadores cristãos estão nos trazendo nos últimos 50 anos? Para começar o assunto, irmãos, quantos educadores cristãos na mídia atual eu e você conhecemos? Vamos lá. O Vamos dar senhor aqui os acabou nomes. de falar desse pregador aí que eu amo ele muito. Para mim, Fernandes Dias Lopes. ele é Ele educador, é um dos porque pouquíssimos educadores que a mídia coloca na evidência. sim. Ô, pastor, Não sabe o que entendo. que eu assim, palavra simples, eu vejo que o educador, ele, na verdade, ele passa aquilo que ele conhece e tem experiência, ok? Aquilo que ele vive, aquilo que Aquilo ele que ele vive. vive. Então, a dificuldade hoje que nós vemos que existe vários conhecimentos, mas o conhecimento deles, eles não têm, realmente não vivem aquilo que eles falam. Vamos ser Ou realistas. seja, hoje temos uma avalanche de Vamos trazer para a nossa realidade cristã. Nós temos uma avalanche de bons pregadores. E queiramos ou não, o público evangélico ficou mais atraído a pregadores do que a educadores. Já ouvi da boca de vários pastores. Ouvir um educador é coisa chata. É coisa que enfada, que cansa, que pesa. Vamos ouvir aí Oi. um pregador de fogo, porque ele vai mexer com o quê? Com as nossas Sensacional. emoções. Oh, aí tem um detalhe. O pregador, ele tem a habilidade, em algumas vezes, da parte de Deus, e por que não? Porque Deus mexe com as nossas emoções. Mas tem alguns pregadores que usam táticas psicológicas para propositalmente provocar as nossas emoções. Mas emoção, irmãos, é uma coisa que vem agora e passa depois. Pois é, o Já o educador educador. já mexe com a nossa psique. Algo muito Exato. mais profundo. Você entendeu? Trabalha no nosso intelecto. Sim, Vai sim. lá na nossa mente, Nos que é faz uma propriedade. analisar. Uhum. Isso. A nossa alma é composta de três partes: mente, emoções e vontade. Isso já se estuda em antropologia bíblica. Mas dessas três partes da alma, a parte que fica mais impressa e fica para toda a vida é a mente. A emoção e a vontade, elas são governadas pela mente. Mas alguns pregadores acham por bem, não, eu vou trabalhar para manipular, me perdoe a palavra um pouco dura e até forte. Eu vou trabalhar para manipular só as emoções. Porque as emoções, no que eu trabalho nelas, elas não têm poder de trabalhar nem na minha mente, mas trabalham na minha vontade. Então, se eu, por exemplo, se eu pego o irmão Washington e manipulo durante vários meses as emoções dele, eu vou enfraquecer a mente, mas eu vou controlar o quê? A vontade dele. Já ao contrário, se a nossa mente é educada e alimentada, então a nossa mente vai ter poder e controle sobre as nossas emoções e sobre a nossa vontade. Querem um exemplo? Por que a gente vê tão pouca gente
interessada em estudar a palavra de Deus? Resposta de US$ 1 milhão. Porque não se trabalha aqui, ó, na mente. Não se trabalha na renovação da mente. Não se trabalha em plantar na mente. Os pregadores são excelentes para plantar nas emoções, mas são péssimos para plantar na mente. Ao contrário, os educadores são chamados para plantarem na mente. Na mente. Renovar, não vos conformeis com este mundo, mas Isto, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. isso. Essa é a função do educador. O Uma educador, igreja aí pastor do Luiz, ele Sim, gera pessoas fortes, né? O exato, manipulador, ele gera pedintes, pessoas fracas, e não tem conteúdos, exato. entende? E entendam-me que eu não estou aqui combatendo os pregadores. Não, tem pregadores excelentes que sabem a hora certa de trabalhar nas emoções e a hora certa de trabalhar na mente. Mas 90% dos pregadores hoje são especialistas em trabalhar só na emoção. Passou aquele momento, onde estão os resultados? Ô, Acabou o pastor resultado. Luiz, o que falta nas igrejas hoje é um discipulado forte. Ô, pastor Porque Lamy, pastor Jesus Lamy, agora o mandou senhor, fazer discípulo, não campanha, não, entende? bateu bonito. Uhum. Pastor, faça aqui para o senhor. Discipulado. Discipulado. E discipulado é a melhor didática que o Senhor Jesus abriu. Ó. Jesus chamou a 12 homens, preste atenção, discipulou aqueles 12 homens por 3 anos, fez deles tão fortes que eles foram preparados, capacitados e enviados. E aí aqueles 12 discípulos se converteram em quem? 12 apóstolos. Ninguém pode ser apóstolo se não aprende a ser discípulo. E hoje está sendo fácil. Hoje nós vemos uma fábrica em série de apóstolos. Apóstolo, com todo respeito, por favor, não me queira mal. Não vou dizer que Deus não use certos homens que ostentam esse título de apóstolo. Estou aqui generalizando e Eu conheço o julgando. apóstolo, pastor Luiz, que não fundou nem 5 igrejas, nem duas, nem. Opa. Entende? Aí o cara já é apóstolo, só tem uma Não, igreja, entende? não, isso não é apóstolo, isso é. Não tem nome. A, para camarada ser chamado hoje apóstolo, além deles entrarem nos 3 requisitos bíblicos, os 3 requerimentos, ele tem que ter aprendido a ser discípulo. E ser discípulo é refletir o que Jesus foi e fez. Pronto. Se não foi, não fez, isso aí, ó, é qualquer coisa. Mas é Menos por isso que é apóstolo. enfadonho. Eu não tenho paciência. É enfadonho você vê uma pregação, um discurso, palavras até bonitas, vai lá, busca vários significados, faz várias colocações, mas elas são tão enfadonhas porque ela não entra no seu espírito. Como o senhor disse, ela só fica aqui. Você entendeu? Ela não entra, porque quando que a palavra de Deus, ela nos fala challenge, como é que fala o challenge em português? Desafia, nos Sim, confronta. sim. A Bíblia, ela nos confronta. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu choro muito, eu só choro para morrer, A porque ela letra confronta. mata, É, mas o espírito sim, vivifica. sim, Os educadores batalham para apresentar que a palavra não é apenas letra, é, mas ela é espírito. é. Ela é carregada da autoridade Olha, da pastor palavra Luiz, rema. eu falo muito bem do senhor, do Gesiel Gomes, um baita de um ensinador, mas é um homem cheio do Espírito Santo. Não é só letra. O senhor, da mesma maneira, não é só letra. O senhor é um profeta, Deus te usa, entende? Eu acho isso bonito. E conheço também educadores letrados que não têm uma gota do Espírito Santo. Não acredita. Conheço também bastantes, pastor Lome, muitos, 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 e que Deus seja glorificado nos homens que estão se esforçando não somente para trazerem a letra,
mas acima de tudo, trazerem a presença do Espírito. Irmãos, nossas igrejas estão cansadas de homens que só trazem letra, 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 mas eles precisam Ator, também trazer é o o cochilo. conteúdo. O conteúdo do Espírito, que é o que transforma, que é o que modifica as formações. Essa é a didática linda que o Senhor Jesus nos trouxe, né? E antes de terminar a aula, a gente vai fazer uma É, rápida é recapitulação. é a obra do discipulado, pastor. Exato, Eu exato. vejo um dos Voltamos nessa discípulos, parte. um dos discípulos que andou com Jesus, que eu vejo uma transformação assim extraordinária, mexe comigo demais, Pedro. Pedro, Pedro. uf, Uh, Pedro, meu Deus, quem disser que Pedro não foi convertido, olha, eu vou te contar, tem que dar um tapa debaixo da orelha. Porque Mas Pedro. aí é onde que o evangelho transforma, né, pastor? Isso, Se irmão. É tem, isso É, aí. A palavra, é e, a palavra. transforma. e E É é a também forma porque como ele ele tem adora a Pedro, palavra. ensinado, O né? oba-oba não transforma ninguém, ele enche. A Exato. palavra Pedro, transforma. Pedro se deixou ser transformado. Ó, entendam isso. Pedro se deixou, reconheceu que errou, reconheceu que fracassou. Hoje está difícil os líderes reconhecerem fracassei. Qual é o líder que você hoje vê numa igreja diante de 800 pessoas Outra dizer, coisa, pastor gente, Luiz, eu fracassei? é difícil o senhor achar um pastor de igreja que tem um bacharel. Tá Conheço difícil, que não pastor. tem nem o básico. E tem Pastor, tá pessoas que ficam difícil. debaixo de um homem desse. Isso é que me entristece. Pastor, Entende? tá difícil. Lá Estamos na falando de igreja agora tem didática. uma regra. Eu não consagro ninguém mais que não tem o básico. Se não tiver o básico no estudo, eu não consagro nem diácono mais. Que Pastor, é dor de cuidado, cabeça. o senhor vai começar a perder membro, pastor. O senhor vai Não começar a tem perder problema. membro. Mas eu vou perder e vou ganhar num ponto. Entende? Vou ter menos trabalho, entende? Irmãos, eu ouvi essa semana, não, semana retrasada, não essa semana, na boca de vários pastores aqui de Orlando, eu não pertenço, estão querendo me colocar num conselho de pastores, não é que eu seja contra, é que a gente já está um pouquinho entristecido com tantas coisas que não levam a nada. Aí eu fui, para não ser uma pessoa antissocial, um grupo de 19 pastores. Eu ouvi da boca de 5, não vou dizer os nomes e nem as igrejas, são igrejas enormes aqui em Orlando. Simplesmente disseram: esse negócio de fazer teologia é uma grande uma bobagem. Eu estou quieto, porque a maioria pouco me conhece aqui, porque eu trabalho muito com os hispanos e com os americanos. Aí um que me conhece, mas vocês estão falando então mal do pastor Luiz Preva. Por quê? Porque ele está à frente de uma escola teológica. Aí olha para minha cara: o senhor ainda acredita nisto? E eu, assim mesmo, 5 pastores. O senhor ainda acredita nesse retrocesso ministerial? Aí eu educadamente me levantei, fingi que não ouvi e fui para o banheiro. Do banheiro eu saí. Não consegui ficar a 1 hora e meia que estava marcada para essa reunião. Eu fiquei talvez uns 15, 20 minutos, porque eu não aguentei. Falei, o que estou fazendo aqui? Estou perdendo tempo. Eu sou peixe de outro, eu sou sapo de outro povo. Se eles olham para um educador como um alienígena, como um sapo de outro poço, o que eu estou fazendo aqui? Então, cada dia mais eu estou vivendo isolado, porque os pastores, na sua maioria, desprezam deliberada e abertamente a educação cristã. Ou seja, eles inconscientemente, alguns e outros conscientemente, isso aqui é sério que eu estou falando, rejeitam Jesus, porque Jesus veio trazer uma didática. E eu vou resumir o que o pastor Lomi está batendo na tecla. A didática de Jesus é chamada discipulado. Na próxima aula, já está dentro do meu programa, eu vou falar um pouco do discipulado de Jesus. Porque o discipulado de Jesus é tão simples, é tão importante, é tão urgente e tão prático de se viver na vida espiritual e ministerial. Por ser prático, urgente, importante, e objetivo, a maioria despreza. Mas isso é muito simples. Mas Jesus trabalha com essa simplicidade que leva o quê? A profundidade. Guarde essa palavra, a gente vai bater muito forte na próxima aula, a última aula. Discipulado. Por quê? Pouco se discipula ultimamente.
Porque discipulado toma tempo, dá trabalho, exige sacrifício, renúncia e confronta. Ah, Mas aí o, voltamos no mesmo lugar. Ele pode ser até um professor, mas ele não é um educador. aí Porque, está, entendeu? aí está. O educador, ele vive aquilo que ele ensina, entendeu? Então, Resumindo, educador é discípulo uhum, e nem sempre o professor é discípulo. sim. Ô, Isso é duro, pastor, isso é forte. Nem sempre professores são discípulos. Hum. Fale, irmã Maria Bandeirinha, solta porque nós queremos lhe ouvir. pastor, eu também vejo que hoje em dia é tão difícil a gente trazer uma alma para se entregar a Jesus por causa disso, do ensinamento. Ele é tão raso, que as palavras de quem está transmitindo para poder convencer aquele que precisa entregar a vida a Jesus, que é tão difícil, que eu fico assim pensando, meu Deus, quando eu falo que eu estou tirando teologia, as pessoas falam, oh, você está querendo é ficar doida e querer se mostrar que você sabe mais que os outros. Mas não é, porque eu, sem conhecimento, como é que eu posso fazer o ID de Jesus? Por isso é que ele discipulou os discípulos dele, né? O discipulado hoje é desprezado. Essa é a palavra. É desprezado. Os ministérios, desculpe a franqueza, irmãos. Estamos estudando a palavra de Deus e temos que ser bem transparentes e profundos. Os líderes hoje, na sua grande maioria, estão preocupados com números. Preferem ter 1.000 membros, não importa que sejam ignorantes, 1.000 membros vazios de palavra, 1.000 membros que não sejam discípulos, porém que sejam bons religiosos, bons dizimistas, bons ofertantes, bons assistentes de cultos, mas isso é religiosidade, isso não é discipulado. Discipulado é você trabalhar em cima de 50 homens e mulheres e dar a eles substância e identidade e firmeza cristãs. O Porque pastor, vão e a ser 50. religiosidade persegue Cristo. A verdade toda é esta. A Ah! religiosidade persegue Cristo. A Yep, gente yep, yep. A gente tem Hoje as pela nossas vida igrejas de estão apóstolo carregadas. Paulo. Quer dizer, apóstolo Paulo Yep, era um homem fiel a Deus, né? Dentro da concepção dele. Ele achava que a maneira que ele estava agindo, ele estava fazendo em prol, né, do reino, não do reino, mas por aquilo que ele cria. Quer dizer, ele estava exato. perseguindo Cristo. Então, a Yep. religiosidade persegue Cristo. Pronto. Você Tristemente, irmã Lúcia, hoje temos um número muito grande de religiosos que pensam que estão fazendo a coisa certa, mas não estão. Ao contrário, elas estão entrando num processo de atrofia espiritual. Deixa aqui mostrar um rápido slide que vai resumir uma parte da aula e depois, já que estamos à beira de fechar, quero trabalhar com as Só bem-aventuranças. rapidinho. Passou uma coisa que eu também acho que as igrejas precisam muito, além da falta do ensinamento, é a escola de obreiros. Porque não é só levantar cooperadores, diáconos, diaconisas, se a gente não tiver ensinamento. Porque da mesma forma que um empregado faz o restaurante para ganhar clientes, nós, obreiros, nós fazemos a casa do Senhor crescer. Parabéns, irmã Maria Bandeirinha. A senhora profetizou algo que só eu e Deus sabemos. Por quê? Eu hoje recebi uma chamada do pastor que nos abriu a porta na cidade de Salt Lake City, Utah, e ali estamos com um núcleo desde janeiro, com um grupo de 16 hispanos. E esse pastor hoje me chamou, pastor, além da escola teológica que o senhor está aqui conosco, o senhor tem como também fazer uma escola de treinamento de obreiros? Eu falei, irmão, vai estar complicado o negócio. Não, pastor, eu já falei com o meu grupo. Fazemos de 10 às 5 da tarde a escola teológica do mesmo dia e de 7 às 9 o treinamento para obreiros. E eles vão aguentar? O meu povo aguenta, pastor. Meu povo, para querer crescer,
faz qualquer coisa. Eu fiquei de boca aberta. Eu sei que o senhor vai ficar cansado, mas a gente vai lhe ajudar da melhor maneira possível o senhor vencer esse cansaço. Então, a partir já do mês de março, além das aulas normais de teologia que estamos dando lá, né? O curso básico, de 10 às 5 da tarde, de 7 às 9, nós vamos ter a Escola Permanente de Obreiros. Vai funcionar de forma permanente, porque o pastor já nos conhece há algum tempo, é um pastor mexicano, e nos confiará esse trabalho. Também ele estará conosco, né? Inclusive eu vou estar ajudando a ele para trabalhar nos outros dias da semana com os obreiros dele. Isso, irmã Maria Bandeirinha, isso se fazia muito até na metade dos anos 90. Passou 1994, 1995, isso já foi colocado de lado nas igrejas brasileiras, mas até 90, 94, 95, isso era uma obrigatoriedade, ou seja, nenhum obreiro era separar obreiro se não tivesse um curso básico em teologia e não passasse por um treinamento mínimo de 2 anos para saber o papel de um diácono, de um presbítero, de um evangelista, de um pastor. Olha que coisa interessante. Ele tinha que ficar agarrado 2 anos. Ah, você quer ser diácono? Você tem que aprender 2 anos num treinamento para ser o que é diácono. Para testar você. Você tem chamado para diácono? Ah, ok. Para presbítero, para evangelista, para pastor? Hoje isso é feito? Não. Porque se despreza essa didática, que é muito prática e é muito clara nas Sagradas Escrituras. Vamos então, uma apresentação bem rápida aqui nos nossos slides de, de pontos que nós já estudamos. De pontos que nós já estudamos. Vamos lá. Deixa eu só fazer aqui isto. Na ação da didática, todos estão vendo os slides? Todos estão vendo os slides? Todos? Isso, isso. Se você perdeu os slides, por favor, me deixe saber que eu faço a repostagem deles no seu privado. Na ação didática existem vários elementos a saber: o professor, o aluno, a matéria, o conteúdo, o contexto da aprendizagem e as estratégias metodológicas. Essas estratégias, elas são ou o que fazem parte do discipulado. Prepara que na próxima aula a gente vai trabalhar só em cima do discipulado, né? Pastor Noemi recebeu hoje o Espírito Santo que, ó, mostrou lindo o plano da última aula, que a gente vai dar um ênfase no discipulado. Sem o discipulado, tudo que nós estamos estudando de didática não tem valor absolutamente nenhum. Capacidades didáticas essenciais do professor. Aí você vai entender que isso faz parte do discipulado. Olha só. Capacidade de tomar decisões. O que ensinar? Falar e ler. Ensinar a escrever. Ensinar a contar. Por que ensinar? Como ensinar? Quando ensinar? Com quem ensinar? Onde ensinar? Se não ensinar? O professor que ensina. Já falamos isso aqui na aula passada, estamos repetindo, tá? Relação da didática com a pedagogia e outras ciências. A didática está ligada à psicologia, como conhecer o comportamento dos seres humanos, à filosofia, à biologia, à sociologia, à antropologia, quem é o homem, espírito, alma e corpo, a história política e teorias da comunicação. Já falamos e repetimos, pedagogia, a ciência que se dedica ao estudo da educação, investigando a natureza de suas finalidades em uma determinada sociedade. Seu campo de ação é bastante amplo. Didática é um dos ramos do estudo da pedagogia. É uma disciplina fundamental no cursos de formação de professores. Estão presentes no estudo da didática várias áreas do conhecimento que pesquisam o desenvolvimento humano, como já falamos, na filosofia, sociologia, psicologia, antropologia, etc. Termos ambíguos suscitam debates. Podemos afirmar que a pedagogia é a reflexão sobre o método, forma de ensinar, uma análise de situação de classe. A didática é a reflexão essencialmente metodológica, como ensinar um conteúdo de acordo com G. Varnal. A didática é o estudo do processo de ensino-aprendizagem relativo a um conteúdo. Para M. de Valley, a didática pensa a lógica, a aprendizagem, a parte da lógica do saber. E a pedagogia pensa a lógica da aprendizagem a partir da lógica da classe. Deixa eu passar aqui
um pouquinho mais à frente. O que é aprender? Ó, blá, 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 blá. O que é ensinar? Olha só. O que é aprender? O que é ensinar? Esse é o professor, só transmitindo informação. E os alunos, ó, opa, o que é que ele está querendo dizer? Aqui está o professor junto de um aluno, o grupo de alunos observando o aluno, direcionado, orientado por quem? Pelo professor. E se você está observando os livros sobre a mesa, o aluno está expondo a aula, está levando aos demais a interagirem com a aula. Olha que interessante isso aqui. Vamos lá. Qual é a nossa visão de ensino-aprendizagem? Como definir a aprendizagem? Individualmente, relate a sua experiência de aprendizagem numa situação, um período na escola ou universidade, sobre a qual pode dizer, sim, eu aprendi, ou sim, isso chamo de aprendizagem. Aí eu deixo algumas perguntas pessoais suas para responder. O que aconteceu, o que o leva a dizer que aprendeu? Quem o levou, o que aprender e por quê? Como esta pessoa levou a aprender? Esse é o triângulo da pedagogia. Saber, o professor e o aluno. Saber, pedagogia do ensino. Professor traz a relação pedagógica e o aluno é a pedagogia de aprendizagem. Essa é a teoria de um pedagogo chamado J. Rousseau. Deixa eu avançar um pouquinho mais. Ok. Para refletir, três coisas parecidas, porém diferentes. Educação refere-se a práticas educativas formais e não formais. Instrução refere-se a práticas educativas formais. E ensino, forma de garantir, por meio técnicos, a instrução. Ok, eu vou parar por aqui. Eu quero passar com vocês aqui agora, rapidamente, sobre as bem-aventuranças, tá? Repito, quem voluntariamente enviou o trabalho opcional, a que eu agradeço, vou estar já trabalhando em cima da avaliação e já estarei me comunicando com os alunos no sentido de dar um retorno com respeito ao que você desenvolveu. Vamos interpretar rapidamente cada uma delas, né? Nós temos 10 minutos para fechar nossa aula. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o quê? Alguém se lembra? Lá em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles o quê? Qual o resultado dos Eles é o pobres de reino espírito? de Deus. Porque deles é o reino de Deus. Agora presta atenção, antes de Jesus pronunciar a primeira bem-aventurança, ele observa o evangelista Mateus, que Jesus vê a multidão. Está lá no versículo 1. Presta atenção nisso aqui. O ver aqui não é simplesmente enxergar ou contemplar, não. Mas um olhar que contém compaixão, que se importa com o outro. Vou lá ler com vocês para ficar melhor marcado na escritura. Vamos lá em Mateus capítulo 5. Isso aqui é maravilhoso, gente. Meu Deus, você não tem ideia. A base do discipulado está aqui. Essa é a base. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, este ver retrata o olhar que contém compaixão e que se importa com o outro. Uma importante observação aparece na versão bíblica corrigida, que ele, abrindo a boca, ensinava. A Almeida Revista Corrigida diz, e abrindo a boca, ensinava. Aqui nós aprendemos que um registro que evidencia uma das formas ou métodos de Jesus ensinar, pois em outras ocasiões ele o faz em silêncio. Vocês se lembram que Jesus também ensinava em silêncio? Alguém se lembra? Não? Vou refrescar a mente de vocês. Evangelho de João, capítulo 8. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 8. E você vai anotar que também Jesus ensinava no silêncio.
Sério? Claro. O silêncio confronta também, né, pastor? Opa, opa! Evangelho de João, capítulo 8, versículos 6 e 7. Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Lembrou agora? Sim, Aquele encontro com Jesus com a mulher adúltera? E ela sim. estava para ser apedrejada? E Jesus falou alguma coisa ali para os seus acusadores? Não. Nada. Ficou em Começou, silêncio, mas o silêncio dele começou a confrontou. escrever na terra. Agora, olha o versículo 7. Me acompanhe aqui o versículo 7, capítulo 8 de João. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. O que aconteceu? Ó, de fininho, foram saindo, foram saindo, foram saindo. Outro exemplo que Jesus ensinou no silêncio. Tá lembrado do outro exemplo? Não. Evangelho de João, capítulo 13. Sério? Evangelho de João, capítulo 13, versículo 3 ao 17. Leia com atenção depois na sua casa. Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Ele falava alguma coisa? Não. Só Pedro que ficou meio arredio. Não, me dá um banho por completo. Não tem que me lavar meus pés, não. Aí, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Então me dá um banho inteiro. Pedro era interessante, né? Era tudo ou nada, mas depois que ele teve uma experiência com Jesus, ele virou tudo. Mas até então ele estava no tudo ou nada, era 8.800. Então leia isso com calma. Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 3 ao 17. Outra maneira que Jesus estava ensinando no silêncio. Em seu ensino, irmãos, Jesus destaca em primeiro lugar que é bem-aventurado ou feliz os pobres de espírito. Mas o que significa pobre de espírito? Os humildes, pois deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito, anote isso aí, ó. São aqueles que reconhecem sua dependência de Deus, não se apoiam em méritos próprios, e muito menos em alguma coisa que possuam justamente. Por isso, irmãos, os pobres de espírito são felizes, pois confiam integralmente em Deus e vivem para Ele. Deles, então, é o reino dos céus. Anotou? Isso que significa pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram, porque eles o quê? Porque eles o quê? Serão consolados. Serão consolados. Há vários tipos de choro, irmãos, e de motivações para chorar. Sem dúvida. Contudo, o Mestre Jesus aqui refere-se a quem chora de aflição. Então, a aflição não é de ordem puramente material, mas uma angústia por ter de enfrentar as vicissitudes ou adversidades de um mundo caído, sem contudo tornar-se perverso, tanto quanto os maldosos. Como é que eu sei disso? Mateus capítulo 10, versículo 16. Vamos lá em Mateus 10, 16. Mateus 10, 16. Eis que Porque vos envio como. Sim, por favor. Diga, Porque diga, diga, diga. quando nós vemos a nossa condições, né? Até hoje como crente, né? Nós todo dia que a gente dobra o joelho, né? O Espírito Santo nos faz ver quem somos. Então eu choro amargamente, né? A gente Yeah. chora amargamente porque esse choro ele tem que produzir arrependimento e uma nova atitude, né, pastor? E pobre daquele que não chora, que é complicado. Olha lá. Jesus disse lá em Mateus 10, 16: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Olha que interessante. Longe de ser um sinal de fraqueza, o choro do aflito traz a oportunidade do consolo, ou de consolo.
E este consolo, promete-nos a palavra de Deus, será de um privilégio sem precedentes, pois o próprio Deus limpará de seus olhos toda lágrima, como está registrado lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Então, isso quer dizer, bem-aventurados os que choram, não é? Porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque o quê? Qual é a promessa dos mansos? Herdarão a terra. Herdarão a terra. Agora preste atenção aqui. Em tempos de disputa de grupos que se levantavam entre os judeus para reconquistar a soberania política, como era nos tempos de Jesus, no qual os romanos estavam oprimindo a Palestina, afirmar que felizes são os mansos ou não violentos é de fato um desafio, ou era um grande desafio naquela época para um povo subjugado e oprimido, que eram os judeus oprimidos pelos romanos. Exaltar a calma, a mansidão e a serenidade em um contexto belicoso, ou seja, um contexto de agitação política, como era naquela época, representava uma afronta e até mesmo uma espécie de conformismo com a situação perante a grupos radicais como os zelotes, como nos ensina em Atos 5:36, 37. O mestre Jesus, porém, não se importa com tal pensamento, e ele ecoa para mim, para você, o que está escrito lá no Salmo 37:11. O que diz o Salmo 37:11? Vamos lá? O mestre Jesus fala, né? Ele ecoa as verdades contidas no Salmo 37, verso 11. Preste atenção, Salmo 37, 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Que coisa linda é sermos mansos, mas essa mansidão aqui é exatamente na hora mais crítica, mais caótica que um povo ou uma nação possa estar vivendo. Bem-aventurados os famintos e sedentos de justiça, porque o quê? Porque Qual é a eles serão promessa? Deles é o fartos. reino dos céus. Eles serão fartos. Saciados. Das necessidades básicas, fome e sede são duas das principais. A ingestão de alimento, irmãos, é algo obrigatório e dela depende a nossa sobrevivência, concordam? Ao dizer que os que têm fome e sede de justiça serão fartos ou saciados, Jesus aqui não destaca qualquer espécie de justiça própria, ou seja, punir aplicando numa forma de suplício corporal, em especial condenar à morte. Não. E muito menos o ajuntamento amotinado, perdão, como nos ensina Lucas 9, 51, 56. Preste atenção que o Mestre Jesus refere-se ao perfil de uma pessoa cujo desejo, vontade e aspiração pela justiça tornaram-se parte de sua natureza. E essas pessoas sentem a dor do próximo e não somente as suas. E tal percepção as levam a sentir fome e sede de justiça, não como regras impostas, mas como sentimentos conscientes que fazem parte de sua natureza. Vamos em Jeremias 31, 33, que fala que o nosso Deus é um Deus de uma justiça que não se compara à nossa. Não, Jeremias 31, 33. O que diz lá em Jeremias 31, 33? Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus tem um conceito de justiça totalmente diferente ao nosso. O nosso conceito de justiça está lá em Isaías 64, 6. Isaías 64, 6. Esse é o nosso humano conceito de justiça.
Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Isso quer dizer o seguinte: trapo de imundícia é o chamado trapo de menstruação, porque não havia, não é, os Isaías, absorventes higiênicos daquela qual a época. passagem? Isaías Isaías, isso mesmo. 64:6. Naquela época não havia, né, os absorventes higiênicos para o controle da menstruação da mulher. Então se usavam trapos que eram entrecruzados na cintura e nas pernas, mas passava um tempo, o fluxo menstrual na temperatura altíssima da Palestina, uma baixíssima a umidade relativa do ar, gerava um fedor, um aroma podre e se apodrecia em corpos ou sobre o corpo de algumas mulheres. E aí ficava aquela coisa nojenta, asquerosa, terrível. O marido, até o marido não podia se aproximar da mulher por causa dos trapos de menstruação que cheiravam mal. Então Deus fala a Isaías, ó, a vossa justiça é igualzinho a esses trapos de imundícia, esses trapos de menstruação. Essa é a nossa justiça, totalmente diferente a da justiça de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles o quê? Alcançarão misericórdia. Esse é tão importante, né, pastor? Que você jamais pode ter misericórdia, você tem que ter essa misericórdia em você. Porque ser bem-aventurados os misericordiosos, como é que você vai ter misericórdia com alguém se você não recebeu e não entendeu que você foi alcançado pela misericórdia, pela bondade, pela graça, pelo Nós vamos amor de ficar Deus? com a misericórdia hoje, vamos procurar tentar fechar na próxima aula. Mas ok, o tema da misericórdia, irmã Lúcia e todos os demais irmãos, sucede o da justiça. Justiça e misericórdia caminham juntos, com um propósito muito claro, para que ninguém pense que ter fome e sede de justiça é algo que se confunde com tornar-se justiceiro. Não, não, não. Assim que exercer ou ter uma misericórdia, uma atitude benevolente. Está lá em Mateus 18, 21, 35. Está lá em Efésios 2, 1 ao 10. Enfim, em uma sociedade que cultiva o revide, a vingança, não é? O troca-troca, Jesus ensinou justamente o contrário, dizendo que felizes são os misericordiosos, pois eles serão tratados por Deus com a mesma benevolência com que trataram as pessoas que lhes ofenderam. Mateus 18:35, a gente fecha aqui hoje com a leitura desse texto. Mateus capítulo 18, versículo de número 35. Mateus capítulo 18, versículo de número 35. Esse é um dos textos, meus irmãos, me permitem compartilhar isso com toda sinceridade. Esse é um dos textos das Sagradas Escrituras que mais me fazem tremer. Toda a Bíblia em si me faz tremer, toda. Mas este texto me faz tremer dobrado. Por quê? Olha o que Jesus diz aqui. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Se nós lermos os versículos anteriores, nós vamos aprender algo duro, muito duro. O que Jesus nos ensina de tão duro? Se eu não libero perdão para os meus irmãos ou aqueles que nós não temos como irmãos, Nem Deus meus pecados será perdoado. não liberará perdão aos nossos pecados. É o você quer os seus pecados perdoados? Libera perdão. Pastor, Essa só um parte pega. minutinho, assim, que eu gosto muito de falar, mas só um minutinho. Que eu trabalhei com as irmãs nesse versículo, porque cada um tem suas limitações para liberar perdão. E nós sabemos que Deus, Minha irmã? E nós como sabemos temos que todos limitações? nós somos diferentes, né? Então, Uf, quer dizer, o que eu passei para as meninas, elas me perguntaram, Lu, como é que eu faço para liberar o perdão? Eu disse para ela, filha, nota
tudo aquilo que as pessoas te feriram, aonde ainda te dói, você separa. Você vai pegar esse versículo, você vai começar a primeira parte, vai dizer assim, ó, o meu Pai Celestial me perdoou de todos os meus pecados, você vai dar glória a Deus, você vai agradecer, porém, se eu não perdoar, né, aquele pecado, aquela coisa que a pessoa fez contra você, se eu não perdoar isso que fulano fez comigo, também o meu Pai Celestial não me perdoará. Isso traz cura, pastor. Isso traz cura. São processos. Igual eu falei, cada um tem o seu, né, o seu limite. Né? Tem pessoas que têm facilidade de liberar o perdão mais rápido, tem Outras uns não. não. Mas esse texto é um texto-chave para nos ajudar a curar o nosso interior e nos ajudar a liberar o perdão. Primeiro, você diz, reconhece que o Senhor te perdoou. A segunda parte, você vai ter que entender que se você não perdoar aquilo que o fulano fez contra você, Deus também não vai te perdoar. Não é isso? Eu acho tremendo, né? Que Deus Desculpa, nos pastor. ajude, meus queridos irmãos, a reconhecermos as nossas limitações na área do perdão. Essa é a minha oração, já concluindo essa aula. Que o Espírito Santo mostre a você, a mim, até onde eu tenho as limitações para liberarmos o perdão. E você sabe aonde você tem essa limitação. Você sabe exatamente aonde lhe custa liberar esse perdão. A minha oração é que Deus lhe ajude, lhe ajude. Fale lá dentro do seu ser e lhe ajude. Ajude a cada um de vocês, a mim, porque eu também tenho as minhas limitações. Ou você pensa que sendo eu um ministro do Evangelho eu não tenho? Tenho muitas. Mas eu luto diariamente. Senhor, tem misericórdia de mim, porque se eu não liberar perdão para aquele camarada que fez a minha vida um quadradinho, tu não vai me perdoar. E a minha vida espiritual vai ficar, ó, no mesmo lugar, atrofiada ou até pior, naufragando e afundando. Que o Senhor nos fale mais e mais e mais através da sua gloriosa palavra. Próxima aula, então, a gente já vou adiantar o foco. A gente vai entrar nos passe o restante das bem-aventuranças e o nosso foco vai ser discipulado. Tá na apostila? Não, vai ser uma parte extra que eu vou postar no grupo para vocês terem. É um material pequeno, não é algo muito grande não, não fique desesperado. Terá em torno de 4 a 6 páginas, tá? Uma coisa bem objetiva, prática, sobre o que a importância do discipulado no bojo, no panorama da didática geral. Aí você pode até usar isso para qualquer tipo de aplicação na sua vida pessoal, devocional, ministerial. A ausência do discipulado cristão hoje na vida da igreja tem sido uma das maiores tragédias que estão bloqueando e atrapalhando tanto o crescimento individual, congregacional e, para piorar, estão atrapalhando o crescimento dos obreiros da obra do Senhor nosso Deus. Terminamos a nossa aula por aqui. Próxima aula, dia 3 de março, já estaremos no mês de março. Estaremos então fechando a nossa última aula. Vocês já notaram, então, o nosso trabalho será o questionário de 59 perguntas. Minha sugestão, repito, faça tudo dentro da apostila e depois, ó, fotografe e mande para nós. Data máxima da entrega, 7 de abril. 7. Querendo e podendo entregar antes, seja bem-vindo. Não deixe passar do dia 7. Se você entregar passado do dia 7 como dia 8, nós não consideraremos. Aí você ficará sem a nota para esta matéria. Lembra-se, você está no bacharel. E no bacharel, infelizmente, a gente não vai deixar facilitar muitas. A gente vai continuar facilitando, mas não tanto para que o bacharel não fique com o nível lá embaixo, o nível até um tanto diluído. Muito pelo contrário, vamos procurar lutar, manter o nível do curso bacharel em teologia, sendo simples com algumas, obviamente, facilitações.
Muito obrigado aos nossos queridos Pastor, alunos que puderam estar hoje, irmão Washington, lá do Brasil, né? Já é meia-noite e 4 aí, meu Deus. Mas fica tranquilo, em 2 semanas o horário muda aqui, aí teremos uma diferença de 1 hora e o sacrifício do irmão Washington vai ser menor, graças a Deus. Mas amém. obrigado pelo esforço, esteve um pouco enfermo há alguns dias, ficamos felizes que Deus trabalhou, oramos e cremos no poder da oração. Pastor Loami, parabéns, sua participação hoje conosco foi nota 20. Agradece a sua esposa. Pastora Fernanda é a culpada, né? E relembra ela que, ó, esse mês é 28 e sábado estamos aí com a aula dela da História da Igreja no Médio em Teologia. Irmã Maria Bandeirinha, mais uma vez, obrigado também pela sua participação. Irmã Giane sofreu um rápido arrebatamento de sentidos, né? Que ela não estou vendo ali ela na tela, mas ela sofreu um rápido arrebatamento. Tá chegando a hora, é assim mesmo, né? Ela foi arrebatada. Irmã Lúcia, obrigado pela sua participação, irmã Ruth Soares Basílio. Bonito esse lugar onde a senhora está, hein? Eu ainda vou tomar um café com a senhora aí nesse lugarzinho. Tá bonito demais. Olha, quem dera que eu tivesse a minha biblioteca com a beleza desse seu quarto aí. Parabéns. Irmão José Carlos, Deus abençoe. Pastora Priscila, Deus abençoe. Obrigado pelo esforço que vocês empreenderam. Contamos ainda com as vossas orações. Vejo vocês. Próxima aula será a última, dia 3 de março, dia 10. Já expliquei, repito uma vez mais. Estaremos passando por um procedimento cirúrgico às 8 da manhã, vai durar de 3 a 4 horas, e aí vamos ficar de 2 a 3 dias nos recuperando, de sorte que o dia 10 então não teremos aula, e aí voltamos normalmente no dia 17 com o evangelista Kleber, com a nova matéria que já já vai ser já anunciada a todos vocês. Vamos agradecer ao Pastor, só Senhor uma nosso. pergunta à parte que eu não sei se o senhor vai poder responder ou vai saber responder. Nós que tivemos, foram 7 alunos que entraram em 2022, perto de junho. Quantas disciplinas, matérias nós já fizemos? A O senhor senhora, sabe? para tirar suas dúvidas, eu vou postar entre hoje e amanhã a lista das matérias do bacharel, para a Ok. senhora saber exatamente onde a senhora está. Eu tenho controle de tudo, mas às vezes o aluno perde um pouquinho esse controle. Então a gente vai postar a listinha para vocês saberem exatamente aonde, quem está aonde, para saber o que já fez e o que falta. Perfeito? Vamos pedir nosso pastor Loami Aguiar, da Abba Church, igreja bonita, ali na cidade de Denver, né? Agradecemos ao servo de Deus, pastor Loami, bispo Loami, tem nos aberto a porta ali na cidade de Denver, na sua igreja. E para quem não sabe, estamos fazendo um curso básico em teologia, né? Todos os primeiros sábados, de 10 a 1, né? Aquela turma que o senhor indicou, tá animada, pastor, tô feliz, tá? Estão animados mesmo, olha, gostei da animação, do entusiasmo dos 5, né? Só entraram 5, e agora vai vir a irmã Maria Auxiliadora 6, ela esqueceu, mas vai estar conosco no sábado, e também à tarde, de 3 às 6, estamos lá com o curso médio. Então está prometendo ali em Denver, né? Então a gente está se esforçando para viajar de Orlando todo o primeiro sábado para estar ali ministrando. Nossos agradecimentos ao pastor Luami, pastora Fernanda, graças a eles que as portas em Danbury, Connecticut foram abertas. Se assim não fosse, não estaríamos ali até hoje. São mais de 2 anos que estamos ali batalhando e vendo frutos para a glória do Senhor nosso Deus. Obrigado, pastor Lominho. O senhor não é bênção, não. Não, o senhor não é bênção, o senhor é benção. Eu não sou nada, mas o senhor é benção na minha vida e na vida de tantos que o senhor tem alcançado com seu carinho, com seu carisma. Pastor Lominho, então, estará orando e agradecendo a Deus por esta aula, por gentileza. Senhor, te damos graça nessa noite, ó Deus. Muito obrigado por esse momento que nós passamos aqui estudando a tua palavra. Pai, Graças te continua damos, Deus. abençoando o pastor Luiz Preste. Continue dando sabedoria para ele cada dia mais e mais, para nos ensinar, Senhor, a tua palavra, ensinar os ensinamentos que precisamos para abençoar, Senhor Jesus, e cooperar no teu reino, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada aluno que está nesse bacharel, dando graça, dando consistência, dando sabedoria para nós prosseguir Aleluia. ao final desse curso, Pai.
Sim, Livra-nos ó de Deus. todo mal, livra-nós de todo desânimo, livra-nós de todo obstáculo, Senhor, que vem nos impedir de concluir Em esse estudo. nome de Jesus. Pedimos a tua graça, a tua sabedoria para nós irmos até o final, Senhor. Em o nome de Jesus eu oro, nos concede uma boa noite de sono, dá para nós o sono do justo, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, 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 compromisso e compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso e compromisso e disciplina. É disciplina. necessário que ele cresça e que eu necessário que ele diminua. cresça e É eu diminua. necessário que ele cresça e que Necessário eu diminua. É necessário que Cresça ele cresça e e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a Oh, glória e o poder. Beijo no coração de vocês. Amém. Próxima segunda, dia 13 de março, estaremos aqui de volta com a graça de nosso Deus. Ótimo final de segunda. E para obrigado a você todos. que já pagou a mensalidade do mês de janeiro. Não, fevereiro. Janeiro já foi embora. Fevereiro. Se ainda não fez, você está em tempo até sexta-feira, tá bom? Até sexta-feira sem a sua multinha. Obrigado a todos. Deus os abençoe. Próxima semana estaremos aqui. Semana de vitória, em nome de Jesus. Veja o senhor pastor Noemi. Para Se Deus quiser, todos. sábado, se Deus quiser, se for possível. Pai do Senhor a todos, bom descanso. Próxima segunda estamos aqui de volta. Obrigado.